Sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver capacitor. Você conhece o capacitor Chico? Sim! Existe um capacitor que é chamado pelos mais chegados de Chico. Esse é um apelido carinhoso que os técnicos eletrônicos usam para esse tipo de capacitor. Será que você identifica o capacitor tipo Chico nos capacitores da figura? Se você não conhece o Chico, venha conhecê-lo. E se você já conhece, venha conhecer a intimidade do Chico. Vamos lá? Será que você reconhece o capacitor Chico nessa multidão? O capacitor Chico é mostrado na figura. Acho que você vai dizer, mas esse eu já conhecia. Claro, esse é um tipo de capacitor muito usado na eletrônica. É um capacitor de filme de polipropileno metalizado. Mas por que é chamado de Chico? Esse apelido, Chico, é devido à sua construção. Na verdade, o nome desse tipo de capacitor é Francisco. Claro que não, eu estou brincando. O nome mais conhecido é Stacked capacitor, ou capacitor em camadas. Mas e o Chico, de onde vem? Exatamente da palavra camada. Esse tipo de capacitor foi desenvolvido na Alemanha e lá a palavra camada é escrito como indicado na figura. Veja a pronúncia em alemão tirado do Google. Schicht, Ao chegar no Brasil, não teve jeito, virou Chico mesmo. E cá entre nós, Chico é bem mais carinhoso, vocês não acham? A diferença do capacitor Chico é que ele é construído em camadas, empilhando capacitores, que equivale a colocar vários capacitores em paralelo. Vejam as camadas, cada uma funciona como um capacitor independente. Ao empilhar as camadas, os capacitores são colocados em paralelo e as capacitâncias são somadas. Uma cobertura de alumínio interliga todos os capacitores e os terminais são soldados nessa cobertura. Depois é só montar na caneca e fechar com resina. Está pronto o nosso Chico. Agora vem o mais surpreendente, a forma como as camadas são construídas. Na tecnologia de produção de filmes empilhados, primeiro são construídos grandes anéis de filmes metalizados. Esses anéis são enrolados em uma roda muito grande, com diâmetro de 60 centímetros a 1 metro. Desta forma, é construído uma grande bobina básica. Cada espira desse grande capacitor é uma camada. Essa forma de construção deixa as espiras muito bem apertadas e é muito fácil controlar a qualidade do enrolamento. Uma vez construída a bobina básica, os enrolamentos são fixados por alumínio num processo similar à pintura metálica. Nesse caso, um jato de alumínio fundido é jogado nas bordas da bobina, criando uma superfície de contato que permite soldar os terminais do capacitor. Esse é um processo de alta tecnologia. Através desse processo é possível soldar os terminais no plástico. Isso mesmo! É possível soldar o plástico e a fina camada de alumínio depositada sobre esse plástico, e que forma a placa do capacitor. Esse processo de fabricação do capacitor merece um tutorial à parte. Como resultado, teremos uma grande roda de capacitores. Para conseguir os pequenos capacitores, é só serrar cada uma das unidades, criando pequenos tijolinhos de capacitor. Esse é um processo muito versátil, pois uma única roda pode gerar diferentes tipos de capacitores, com diferentes capacitâncias. Basta ajustar a serra para aumentar ou diminuir os tijolinhos de Chicos. Os capacitores de filmes empilhados, os Chicos, são especialmente homogêneos. A capacidade de manipulação de pulsos dos capacitores de filmes empilhados são de longe uma das principais vantagens desse tipo de capacitor. Isso porque cada camada individual atua como um elemento capacitivo em separado. Qualquer dano aos contatos devido à sobrecarga é restrito ao respectivo elemento do capacitor e não afeta o capacitor como um todo, como é o caso dos capacitores enrolados ou bobinados. Isso acontece devido à propriedade dos capacitores plásticos chamada de self-healing, ou regeneração. Isso mesmo, o capacitor se regenera, se conserta, no caso de um curto-circuito pequeno. Os capacitores do tipo Chico são muito hábeis nessa tarefa, porque é feito com um montão de capacitor em paralelo. Se um é danificado, os outros continuam funcionando. Esse é um tema muito interessante que merece um tutorial à parte.
Esse tipo de capacitor apresenta um custo de fabricação bem mais em conta do que os capacitores bobinados, e são tão seguros que muitas vezes são vendidos sem a embalagem, sem a caixinha. É o Chico Pelado. As últimas camadas do Chico Pelado são bobinados com uma camada de plástico mais espessa que serve como selante de todo o conjunto. O Chico também é muito usado para fazer capacitores SMD. Veja que o seu formato quadradinho facilita a fixação dos terminais do tipo SMD. É só não colocar os terminais de fio, muito fácil. Mas o Chico é um capacitor de uso geral. Você pode convidar o Chico para qualquer das suas montagens, nos equipamentos de som, filtros, etc. Ele é prático e barato. Agora você já está íntimo dos capacitores Chicos. Então, a próxima vez, chegue na sua loja de eletrônica, tipo a Severo Roxo, aqui no Sul, e peça um capacitor do tipo Chico. O pessoal da loja vai ficar sabendo que você conhece muito de eletrônica. Afinal, poucos técnicos são íntimos do capacitor Chico. O capacitor é um assunto fascinante. Em breve vou trazer mais intimidade sobre esse componente. Aguarde! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!